Salve, queridos! A arqueologia bíblica, ela tem como um dos objetivos, examinar e trazer à luz vestígios físicos que possam estar relacionados com os relatos encontrados na Bíblia. Para muitas pessoas, as descobertas arqueológicas servem como um ponto de conexão tangível entre a fé religiosa e a história. E isso traz evidências concretas que podem confirmar ou às vezes até desafiar as narrativas sagradas. É importante a gente entender que o propósito da arqueologia bíblica não é provar ou refutar a Bíblia como um todo, mas fornecer um contexto histórico e cultural que ajude a entender melhor o mundo bíblico. Muitas vezes essas descobertas confirmam a historicidade de certos eventos, figuras e locais que estão nas escrituras. Muito embora, em outros casos, elas desafiem interpretações literais de passagens específicas. A arqueologia tem sido uma ferramenta essencial para esclarecer a cronologia, a localização e contextos de eventos-chave na Bíblia, bem como para desvendar os estilos de vida, economia, política e religião dos antigos israelitas e seus vizinhos. Bom, o primeiro ponto aqui é sobre no Antigo Testamento, lá no Antigo Egito, a história do Êxodo, do povo hebreu. O relato do Êxodo é uma das narrativas mais poderosas e centrais do Antigo Testamento. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre Moisés e lá traz muita coisa disso. Se você quiser ver, dê uma olhada lá. Então, o relato do Êxodo descreve como que Moisés, liderando os israelitas, libertou seu povo da escravidão no Egito e o guiou por uma longa jornada até a Terra Prometida. Foram 40 anos. Tem todo o motivo porque 40 anos, tem a história do bezerro de ouro, enfim. É uma história bem interessante. Porém, o maior desafio da arqueologia tem sido encontrar evidências diretas e claras desse evento na história egípcia. Em 1896 foi descoberta a estela de Merneptah, que é uma das antigas evidências do povo de Israel, mencionadas em uma fonte extra-bíblica. Por isso que a arqueologia bíblica é legal, porque são fontes fora da Bíblia. Então tinha um faraó, o nome dele era Merneptah, era filho de Ramsés II, esse aí um pouco mais conhecido, menciona uma campanha militar em Canaã, afirmando que Israel está devastado, sua semente não existe mais. Essa inscrição, que data de 1207 a.C., é o primeiro registro conhecido do nome Israel fora da Bíblia. E também sugere que um grupo chamado Israel já existia na região de Canaã no final do século XIII a.C. Essa descoberta é significativa porque, embora não se relacione diretamente com o Êxodo, confirma a existência de um grupo identificado como Israel já estabelecido em Canaã no tempo do êxodo bíblico, conforme a cronologia tradicional. Pi-Ramsés foi uma cidade que se acredita ser, que tenha sido a capital do Egito sob o faraó Ramsés II. E é mencionada na Bíblia como uma cidade construída pelos israelitas enquanto eram os escravos. Os israelitas eles construíram muito, faziam tijolos e tal. Escavações na região do delta do Nilo, aquela região lá onde o Nilo faz o seu triângulo, o seu delta lá para chegar no mar, revelaram uma cidade com uma grande infraestrutura, construída em grande parte com tijolos de barro, que era um material amplamente usado por trabalhadores empregados na antiguidade. E isso corresponde à narrativa bíblica que descreve o povo hebreu sendo ordenado a fazer tijolos e construir estruturas para os egípcios. Porém, não há inscrições ou documentos específicos mencionando especificamente os israelenses como os construtores de Pi-Ramsés.
Bom, mas apesar disso, a descoberta da cidade e os registros de trabalhadores semitas no Egito fornecem uma base, vamos dizer assim, plausível para o contexto histórico do relato do Êxodo. Os registros egípcios também mencionam a presença de povos semitas, né, nessa região, vivendo no Egito durante o Novo Império, período que coincide com a cronologia bíblica do Êxodo. Papiros como o de Brooklyn, datados de cerca de 1800 a.C., registram nomes de servos de origem semita, né, o povo hebreu. Embora esses documentos não mencionem especificamente os israelenses, eles mostram que a população de semitas, que incluía pastores e trabalhadores, era uma presença constante no Egito, o que poderia apoiar então o cenário descrito no livro do Êxodo. Tem também a conquista de Canaã, né? A narrativa bíblica da conquista de Canaã, liderada por Josué, é um dos relatos mais dramáticos do Antigo Testamento. Segundo o livro de Josué, os israelitas, após cruzarem o Rio Jordão, iniciaram uma série de campanhas militares contra cidades cananeias, resultando na tomada de grandes centros urbanos como Jericó, Ai e Hazor. E Jericó, né, que era uma cidade com as muralhas, que tem aquela história toda, né, que caem as muralhas de Jericó, e esse também, né, a destruição de Jericó, talvez seja o evento mais famoso da campanha de Josué. A cidade de Jericó é descrita como tendo muralhas tão fortes que apenas uma intervenção divina sob a forma de um milagre poderia derrubá-las. Então, as escavações em Jericó foram realizadas por várias equipes arqueológicas ao longo dos anos, sendo que a mais impressionante foi conduzida por Kathleen Keynoe na década de 1950. Né? Ela concluiu que Jericó foi destruída por volta de 1550 a.C., muito antes do tempo sugerido para a conquista israelense, que a Bíblia coloca por volta de 1200 a.C. Isso levou alguns estudiosos a sugerir que a história de Jericó pode ter sido baseada em uma tradição oral, ou que talvez houvesse uma destruição de Jericó mais tarde, que ainda não foi identificada. Porém, outras descobertas arqueológicas da região sugerem que, apesar da destruição inicial, ocorreram ocupações posteriores em Jericó, o que pode indicar que uma narrativa bíblica pode se referir a um evento mais complexo do que o originalmente pensado. Existia uma grande cidade em Canaã chamada Hazor, né? Era uma das maiores e mais importantes cidades de Canaã na Idade do Bronze, e é mencionada na Bíblia como uma das cidades conquistadas pelos israelitas. Escavações revelaram que Hazor foi destruída por volta de 1200 a.C., em um evento violento que resultou em incêndios e colapso de edifícios. Os arqueólogos encontraram evidências de destruição profunda, incluindo tijolos queimados e um palácio que foi incendiado. Embora não se possa afirmar com certeza que a destruição de Hazor tenha sido obra dos israelitas, o fato de uma cidade ter sido violentamente destruída durante o período correspondente à conquista de Canaã traz a possibilidade de que esse evento tenha sido uma das inspirações para a narrativa bíblica. Existe uma outra cidade, chamada Ai, que é um desafio para a arqueologia, porque a cidade de Ai, enfim, não importa, onde Josué concluiu e liderou uma grande vitória, tem sido um verdadeiro quebra-cabeça para os arqueólogos. Escavações em Et-Tel, identificadas como o local de Ai, mostram que a cidade estava desabitada durante o período da suposta conquista israelita. E isso levou alguns a questionar a historicidade da história, da narrativa, né? Indicando que a história de Ai pode ser uma fusão de tradições anteriores, ou que o verdadeiro local de Ai não foi ainda identificado. No entanto,
Algumas interpretações sugerem que o relato de Ai pode ter sido uma retrospectiva de eventos militares e campanhas em outras cidades, né? O que acaba reforçando a ideia de que nem todas as histórias bíblicas devem ser lidas como relatos literários de eventos específicos, né? A gente sabe que a Bíblia não é um livro de história, muito embora conte muita história, né? E o legal é que da arqueologia bíblica vem, então, né, com sua técnica, com a ciência, né, mostrar que algo pode realmente ter acontecido ou não, né? Tem também a história da casa de Davi, né? Na verdade, uma monarquia, né, a casa de Davi, Salomão e o reino de Israel. Em 1993, ou seja, no século XX, né, uma das descobertas arqueológicas mais significativas para a arqueologia bíblica foi feita em Tel Dan, uma cidade no norte de Israel. Uma inscrição em aramaico datada do século 9 a.C. mencionava pela primeira vez a casa de Davi. Então, assim, todos esses achados são extra-bíblicos, tá? Essa inscrição, que foi esculpida em pedra por um rei arameu, relata uma vitória militar sobre Israel e Judá, e é a evidência mais antiga de que o rei Davi foi uma figura histórica real e que fundou uma dinastia. Até essa descoberta, então falando em 1993, né, alguns estudiosos questionaram a existência de Davi como figura histórica, indicando que ele poderia ser apenas uma figura mítica ou literária, como a história do rei Arthur, né? Porém, a inscrição de Tel Dan apresentou uma base sólida para afirmar que Davi de fato governou uma dinastia em Jerusalém. Também tem a cidade de Megido, Gezer, Hazor e as fortificações de Salomão. A Bíblia descreve o rei Salomão, que foi filho do rei Davi, né, como um grande construtor responsável pela construção do primeiro templo em Jerusalém, conhecido como Templo de Salomão, bem como pela fortificação de várias cidades importantes no reino de Israel, como, por exemplo, como eu mencionei, a cidade de Megido, Gezer e Hazor, que são mencionados como pontos de fortificação. Escavações realizadas na cidade de Megido revelaram estruturas monumentais e defensivas que datam da época de Salomão. As características arquitetônicas dessas fortificações são impressionantes e sugerem um estado centralizado, com uma grande capacidade de construção, o que, né, corrobora a narrativa bíblica de Salomão como um governante poderoso e empreendedor, como de fato a narrativa bíblica diz. Então, embora exista um debate sobre se essas fortificações foram obra de Salomão ou de um governante posterior, a evidência arqueológica de um reino unificado e centralizado é significativa. Também tem, né, uma questão interessante e tratada principalmente no livro de Daniel, né, o êxodo babilônico. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui sobre Daniel, que conta, né, a história da destruição de Jerusalém em 586 a.C. pelos babilônios, que foi um dos eventos mais traumáticos na história de Israel, marcando o fim do reino de Judá e o começo do exílio do povo hebreu. A cidade de Laquis, uma das mais importantes de Judá, também caiu nas mãos dos babilônios durante essa campanha. E escavações realizadas na cidade de Laquis trouxeram à tona uma série de óstracas. O que é óstraca? São fragmentos de cerâmica com inscrições. Certamente você já viu isso em algum programa na TV, né? E essas óstracas, conhecidas como as cartas de Laquis. Esses documentos, que foram datados pouco antes da destruição da cidade, fornecem um relato em primeira mão do colapso iminente de Judá. Eles descreveram a tensão e o desespero dos oficiais militares de Laquis, enquanto a cidade estava à beira de cair nas mãos dos invasores babilônicos. Também tem o cilindro de Ciro e o retorno do povo hebreu. Então, após a queda da Babilônia para o Império Persa, o rei Ciro emitiu um decreto permitindo que os povos exilados
né, o povo hebreu, voltasse para suas terras de origem. Então, o cilindro de Ciro, que é onde ele tinha feito escrito esse decreto, né, ele foi descoberto em 1879. Né? É uma inscrição que confirma essa política de tolerância e repatriação do povo hebreu, né? Incluindo a permissão para que os judeus retornassem a Jerusalém e a reconstruíssem, porque ela foi destruída pelos babilônios. Né? Essa descoberta é importante porque apoia o relato bíblico do livro de Esdras, que descreve o retorno dos judeus exilados e a residência do segundo templo, que foi reconstruído, sob a liderança de figuras como Zorobabel e o próprio Esdras. E no Novo Testamento? Bom, os achados relacionados ao Novo Testamento, é claro que isso aqui tem muito mais, né? Muito mais assuntos que a gente poderia falar, mas o tempo me obriga a fazer uma seleção, né? Então, os achados encontrados relacionados ao Novo Testamento, eles fascinaram tanto estudiosos quanto cristãos por séculos. Por quê? Porque essas descobertas trouxeram à luz evidências concretas que permitem uma compreensão mais profunda do contexto histórico, social e cultural do período em que Jesus viveu, assim como o surgimento do cristianismo. A arqueologia bíblica, nesse sentido, não tem como objetivo provar ou refutar a fé, né? Como toda ciência, ela tende a ser isenta, né? Então, o objetivo é fornecer elementos que complementem e contextualizem os textos sagrados, permitindo uma visão mais rica dos acontecimentos narrados nos evangelhos e nos escritos apostólicos. O Novo Testamento é uma coleção, né, de textos religiosos que inclui os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo e o Apocalipse. Né? Então, embora tenha um foco marcadamente espiritual e teológico, os eventos descritos nesses livros estão enraizados em um contexto histórico específico do Império Romano no primeiro século, que é quem dominava a região. Ao longo dos anos, a arqueologia ofereceu pistas, né, de qualidade sobre esse período, ajudando a elucidar algumas questões sobre a vida de Jesus, as práticas judaicas da época, as primeiras comunidades cristãs, a igreja primitiva e as figuras mencionadas nos textos bíblicos. Né? Acharam também uma inscrição de Pôncio Pilatos, né, que foi uma figura central na narrativa da Paixão de Cristo. Então, segundo os evangelhos, ele foi o governador romano que, apesar de hesitar, condenou Jesus à crucificação. Durante muito tempo, a única evidência histórica de Pilatos veio dos textos bíblicos e de algumas menções de autores antigos, como Flávio Josefo, o historiador, né, e Tácito. Porém, em 1961, olha só, também século XX, uma descoberta em Cesareia Marítima trouxe uma confirmação significativa de sua existência histórica. Né? Por quê? Porque acharam uma inscrição em uma pedra calcária usada como parte de uma estrutura em Cesareia, mencionando Pilatos como prefeito da Judéia. Né? A inscrição diz: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou esse edifício ao povo de Cesareia. A inscrição é a primeira evidência arqueológica direta da existência de Pilatos, o que atesta que ele ocupou, de fato, né, uma posição importante como descrita nos evangelhos. E, além de confirmar sua existência, a descoberta, né, traz luz sobre a administração romana na região e o tipo de projeto em que os projetos em que Pilatos estava envolvido. Um outro encontrado arqueológico foi o ossuário de Caifás. Quem foi Caifás? Caifás foi o sumo sacerdote judeu que desempenhou um papel fundamental no julgamento de Jesus. Também foi identificado por meio de uma descoberta arqueológica. Em 1990, olha só, uma caverna funerária foi descoberta no bairro Talpiot, em Jerusalém.
contendo diversos ossuários, né, que são caixas de pedra, usadas para armazenar ossos após a colocação do corpo. Um dos ossuários tinha uma inscrição que identificava seu ocupante como Yosef Bar Caifás, ou José, filho de Caifás. A maioria dos estudiosos acredita que esse é o Caifás avaliado nos evangelhos, que presidiu o julgamento religioso de judeus, o julgamento religioso de Jesus antes de entrega a Pilatos. Se você assistir qualquer filme, né, da crucificação de Cristo, você vê lá, Caifás aparece, é um personagem relevante, né? Então o ossuário de Caifás é um dos poucos artefatos diretamente relacionados a uma figura do Novo Testamento. Ele fornece evidências de práticas funerárias da elite judaica na época e confirma a historicidade de uma figura crucial no processo que levou à crucificação de Jesus. Um outro achado foi a piscina de Siloé. Então, no Evangelho de João, você pode ver lá, há o relato de um milagre que Jesus cura um homem cego de nascença e o instrui a lavar seus olhos na piscina de Siloé. Durante muitos anos, a localização exata dessa piscina foi objeto de debate entre estudiosos. Porém, em 2004, nossa, bem próximo, né, uma descoberta notável foi feita quando trabalhadores que estavam escavando para realizar reparos de um sistema de esgoto em Jerusalém encontraram degraus que levavam a uma grande piscina antiga. Então, escavações posteriores confirmaram que se tratava da piscina de Siloé, mencionada no Novo Testamento. Essa descoberta é significativa porque, além de autenticar a localização de um dos milagres de Jesus, proporciona uma visão das práticas rituais judaicas da época, já que a piscina também era usada para banhos de purificação dos judeus. Um outro achado da arqueologia bíblica foi o ossuário de Tiago. Em 2002, o mundo da arqueologia bíblica foi abalado pela descoberta de um ossuário que apresentava a seguinte inscrição: Tiago, filho de José e irmão de Jesus. Essa inscrição sugere que o ossuário poderia pertencer a Tiago, um dos irmãos de Jesus, mencionado várias vezes no Novo Testamento, e uma figura importante, né, na igreja primitiva em Jerusalém. Se autêntico, é porque essas descobertas não é que você está andando na rua, vê um buraquinho, cava, sai alguma coisa, pronto, você já vai estar rico, vai vender para o museu. Não é assim que funciona, tá certo? Algumas descobertas arqueológicas levam décadas para serem confirmadas. Então, assim, se por acaso, né, esse ossuário de Tiago for confirmado, é uma das descobertas arqueológicas mais importantes ligadas ao Novo Testamento. Porém, né, a inscrição foi questionada. Então, embora o ossuário tenha sido datado corretamente para o período do primeiro século, houve relatos de que a inscrição poderia ter sido falsificada. Então, apesar das controvérsias, o ossuário de Tiago continua sendo uma descoberta intrigante que poderia ser verificada, né, se for verificada e autenticada, pode fornecer evidências diretas de um dos parentes mais próximos de Jesus. Um outro achado foi a sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade mencionada várias vezes nos evangelhos, né, como um local onde Jesus viveu e pregou durante grande parte de seu ministério na Galileia. Escavações realizadas em Cafarnaum revelaram os restos de uma sinagoga do primeiro século, construída de basalto, que muitos acreditam ser a sinagoga mencionada no Evangelho de Lucas, onde Jesus ensinava. Acima das ruínas dessa sinagoga foi construída uma sinagoga posterior, de pedra calcária, branca, que também foi descoberta pelos arqueólogos. O local foi considerado um dos mais importantes para o estudo do ministério de Jesus. Por quê? Porque oferece um vislumbre de como eram as sinagogas da época
e permitindo os estudiosos entender melhor o contexto no qual Jesus pregava e realizava milagres. Além da sinagoga, os arqueólogos também visitaram vestígios de uma antiga casa que foi posteriormente transformada em uma igreja, e muitos acreditam ter sido a casa de Pedro, o apóstolo, onde Jesus teria curado a sogra do apóstolo, conforme descrito nos evangelhos de Mateus e Marcos. Um outro achado foi a cidade de Betsaida, o lar dos discípulos. Betsaida é mencionada nos evangelhos como a cidade natal de pelo menos 3 dos apóstolos, Pedro, André e Filipe. Além disso, foi o local de alguns dos milagres de Jesus, incluindo a cura de um cego e a alimentação dos 5.000, com pães e peixes. Embora a sua localização exata tenha sido debatida por muito tempo, escavações em um local chamado Etitel, perto do Mar da Galileia, revelaram uma cidade que os arqueólogos acreditam ser uma antiga Betsaida. As descobertas incluem evidências de uma cidade fortificada e sugere que Betsaida era uma cidade significativa durante o período bíblico. E além disso, os achados como cerâmicas e moedas ajudam a situar a cidade no contexto do primeiro século. Um outro achado foi o caminho do Gólgota, a Via Dolorosa e a crucificação de Jesus. Um dos eventos mais importantes do Novo Testamento é, claro, a crucificação de Jesus. Então, embora o relato da paixão seja central para o cristianismo, a arqueologia ofereceu várias contribuições para esclarecer o contexto físico dessa narrativa. O local tradicional da crucificação de Jesus é a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Ela foi construída no século IV e acredita-se que ela marcou o local onde Jesus foi crucificado e sepultado. Alguns arqueólogos que estudaram a área descoberta, que o local estava fora das muralhas de Jerusalém no primeiro século, que acaba correspondendo ao relato bíblico que afirma que Jesus foi crucificado fora da cidade. Além disso, a chamada Via Dolorosa, que é o caminho que Jesus teria percorrido, carregando sua cruz, tem sido objeto de investigação arqueológica. Embora a rota exata tenha sido alterada ao longo dos séculos, as escavações ajudaram a identificar algumas das ruas antigas de Jerusalém, fornecendo uma noção mais clara de como seria o percurso de Jesus até o Gólgota. E tem também Nazaré, que é a cidade da infância de Jesus. Nazaré, onde Jesus passou sua infância, era uma pequena vila na Galileia, pequena mesmo. Embora pouco mencionada nos relatos históricos, fora dos evangelhos, as escavações arqueológicas modernas trouxeram à tona elementos que lançaram luz sobre como era a vida naquela cidade no primeiro século. Escavações realizadas na cidade de Nazaré forneceram evidências de um pequeno assentamento agrícola, incluindo casas, cisternas, que é o local para armazenar água, e sepulturas que datam do período de Jesus. Embora nenhuma evidência direta de Jesus ou da sua família ter sido encontrada, esses achados ajudam, colaboram com a descrição dos evangelhos de que Nazaré é uma vila modesta, habitada por camponeses. E tem as catacumbas cristãs também, dos primeiros cristãos. Então, embora não diretamente relacionadas ao tempo de Jesus, as catacumbas romanas oferecem uma visão fascinante sobre os primeiros cristãos e suas práticas funerárias. As catacumbas de Roma, que datam do século II, contêm muitas inscrições e símbolos cristãos, incluindo imagens de Jesus como o bom pastor, cenas bíblicas e inscrições com referências à ressurreição. Essas seções locais não fornecem apenas informação sobre a crença dos primeiros cristãos, mas também revelam a natureza clandestina, vamos dizer assim, do cristianismo nos primeiros séculos, quando a religião era ainda perseguida pelo Império Romano. Os achados encontrados relacionados ao Novo Testamento
desempenharam um papel crucial na compreensão do contexto histórico de Jesus e do início do cristianismo. Muito embora a arqueologia não possa provar ou refutar a fé, até porque não é papel dela, ela oferece, né, uma riqueza de evidências que confirmam detalhes importantes dos textos bíblicos e ajudam a esclarecer o cenário político, social e religioso do primeiro século. Cada nova descoberta adiciona uma peça a esse quebra-cabeça complexo, que é a história bíblica, e que nos aproxima cada vez mais de uma compreensão mais completa das raízes do cristianismo. Enfim, a arqueologia bíblica oferece uma janela única para o mundo do Antigo e Novo Testamento. Embora nem todos os eventos, claro, né, e personagens descritos na Bíblia tenham sido confirmados pela arqueologia, as descobertas ao longo dos séculos forneceram uma riqueza de evidências que corroboram muito dos relatos bíblicos. Essas descobertas não apenas trazem à vida, né, a história antiga, mas também ajudam a entender melhor o contexto cultural e histórico das histórias contadas na Bíblia. Então, essa intersecção entre fé e ciência continua a ser uma área de estudo muito dinâmica e em evolução constante, né, com novas descobertas arqueológicas ocorrendo regularmente. Cada achado tem o potencial de iluminar mais o mundo da Bíblia e aprofundar nossa compreensão das civilizações antigas que moldaram a história da humanidade. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.